Nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Até aqui a leitura da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Que Deus nos abençoe. Eu quero contar dois episódios que envolveram conselhos de pastores. Eu conto isso não para dizer que eu estou acima do erro ou alguma coisa nesse sentido, mas para alertar cada um de nós sobre o perigo de sermos enganados e ludibriados. O primeiro episódio aconteceu há uns 11 anos, quando eu ainda estava em Lavras. Nós estávamos participando de uma reunião de pastores, do conselho de pastores da cidade. E lá no meio da reunião, um dos pastores me procurou e disse: Pastor Célio, eu tenho uma ideia extraordinária e eu quero compartilhar com o senhor. Eu disse: pois não. E ele disse: eu bolei uma série de conferências que eu estou dando em todas as igrejas evangélicas da cidade. E o tema dessas conferências é como encher a sua igreja depressa. E ele disse: pastor, e tem outra, a próxima palestra vai ser na primeira igreja presbiteriana, que era a igreja que eu era pastor. E eu disse para ele: engraçado, isso eu não estou sabendo, que a palestra vai ser lá na igreja. E eu disse para ele: olha, não é bem assim que as coisas funcionam, precisa de uma autorização do conselho, o pastor precisa estar interessado no assunto, e eu vou ser franco com você, eu não quero um tipo de palestra que traz essa ideia de encher a igreja a qualquer custo, a qualquer preço, e encher depressa. Mudei para Jaú, e logo no primeiro ano do meu ministério aqui na cidade de Jaú, fui convidado para participar de uma reunião de conselho de pastores. A reunião foi na Igreja Internacional da Graça, que ficava aqui, logo na rua de baixo, na época. Vários pastores da cidade. E eu fui movido não só pela curiosidade, mas também para não ficar de fora, porque às vezes nós presbiterianos somos acusados de separados demais. E o assunto, a pauta da reunião era a comemoração do aniversário da cidade naquele ano. E uma sugestão foi dada, que a gente fizesse uma marcha para Jesus. E nessa reunião eu disse: olha, pela experiência que eu tive já no passado, não é assim que a gente faz uma marcha. Simplesmente vamos chamar o povo de Deus e vamos marchar pelas ruas da cidade. Nós precisamos de uma alvará da prefeitura, precisamos de licença da polícia, do departamento de trânsito, enfim, há um preparo cuidadoso e adequado, porque é um risco que nós corremos andar pelas ruas. Mas um dos
participantes disse: mas pastor Célio, a gente marcha no sábado depois do movimento. Eu disse: mas qual o objetivo então dessa marcha? E ele disse assim: a Bíblia fala que onde a gente pisar com o pé, Deus vai dar a cidade. E eu falei assim: olha, me desculpa, mas não é assim que eu entendo. As pessoas são ganhas para Cristo através da pregação, e não através de um ato mágico, místico, ou coisa desse tipo. E eu disse: estou fora. E o bom senso prevaleceu e eles não fizeram aquela marcha. E eu conto isso para dizer que essa é a religiosidade que nós estamos vivendo no nosso país, irmãos, nos nossos dias. Uma religiosidade mística, mágica, mas que poucas vezes tem um compromisso com a ética, com o caráter, com a moral, com a pregação pura do Evangelho de Jesus Cristo, com o reino de Deus, com vidas transformadas, com um lar melhor, com uma vida social melhor. E é esse o Evangelho que eu quero, não só para a minha vida, mas para a nossa igreja e também para a nossa cidade. Um Evangelho que transforma as vidas, que muda o caráter, que traz honestidade, verdade e sinceridade. Vamos olhar para essa carta de Paulo. Semana passada nós começamos a estudar o texto de Tessalonicenses e vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada eu mencionei que a cidade de Tessalônica foi fundada pelo cunhado de Alexandre o Grande, que deu o nome à meia-irmã de Alexandre. E Tessalônica se tornou uma cidade desenvolvida, inclusive uma cidade livre, tendo os magistrados eleitos na própria cidade, que governavam a cidade. Tessalônica tinha aproximadamente 200 mil habitantes nos dias do apóstolo Paulo. Era uma cidade grande, não só para aquela época, mas também para os nossos dias. E Paulo foi para Tessalônica e Paulo plantou ali uma igreja. A igreja foi fundada por Paulo. E quando Paulo chegou ali, por 3 semanas pregou o evangelho naquela cidade, o comentário se espalhou para todo lugar. Alguns até disseram o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E os cristãos, os missionários, foram perseguidos ali em Tessalônica. Mas uma igreja firme nasceu ali e se tornou exemplo para toda a Macedônia e para a Acaia, a Grécia daquela época. E para todos os crentes em todos os lugares, inclusive exemplo para a nossa vida. E aí nós entramos nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos. Paulo está defendendo aqui a sua postura como um pregador do Evangelho. Provavelmente Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes de ser um interesseiro, de vender a fé, de ter intenções particulares e escusas. E Paulo, então, aqui nesse texto, ele está defendendo o seu ministério, o seu apostolado, a sua pregação e, como consequência, o Evangelho de Jesus Cristo. Se você reparar bem, Paulo traz, em primeiro lugar, aqui alguns detalhes da sua chegada até em Tessalônica. Paulo e Silas, ou Silvano, chegaram em Tessalônica após uma estada em Filipos. Isso está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 16 e 17. Eu não vou falar muito sobre isso. Mas Paulo diz que eles foram maltratados e ultrajados em Filipos. Eles foram humilhados ali naquela cidade. Se você buscar a leitura lá em Atos, você vai ver que Paulo chegou em Filipos, obedecendo um chamado de Deus. E quando Paulo chegou ali em Filipos, ele pregou para Lídia, a vendedeira de púrpura, que se converteu. Ele libertou uma jovem adivinhadora. E ele pregou também para o carcereiro de Filipos, que com a sua família se converteu ao Evangelho. Mas por causa da libertação daquela jovem adivinhadora que dava lucros altíssimos para os seus exploradores, Paulo e Silas foram lançados na cadeia, na prisão, e ali eles cantaram louvores ao Senhor.
E mesmo depois de soltos, os magistrados da cidade chamaram Paulo e Silas e disseram: vão embora daqui. E eles saíram então de Filipos, caminharam aproximadamente 160 quilômetros e chegaram à cidade de Tessalônica. Eles chegaram em Tessalônica após os incidentes em Filipos, mas renovados pelo poder de Deus. Eles foram acusados de sedição também, de conspirar contra César, porque eles pregavam Jesus como soberano Senhor. E Paulo então se defende, e esse é o argumento de Paulo aqui no texto que nós acabamos de ler. O raciocínio daqueles acusadores era mais ou menos o que eu coloquei aqui: se o pregador não merece respeito, a mensagem que ele prega não merece confiança. Por isso Paulo defende não só a sua postura, como o evangelho que ele estava pregando ali. Paulo defende o evangelho, falando da maneira como ele foi pregado e do objetivo da sua mensagem. Isso vai do verso 1 até o verso 6, o texto que nós lemos aqui. Se semana passada, irmãos, na primeira parte da nossa meditação sobre Tessalonicenses, nós falamos sobre as marcas de uma igreja saudável, aqui nós temos as marcas de uma pregação saudável. O que é o Evangelho? Como pregar o Evangelho? Esse assunto é um assunto muito importante para nós hoje. Eu falei tudo isso aqui para a gente entender um pouquinho a história, para a gente entender um pouco a cidade, os costumes, a cultura. Mas eu quero aproveitar tudo isso, a ênfase na pregação, nos pregadores, e falar nessa noite sobre os pregadores de mãos cheias. Vocês vão entender por que eu uso esse tema daqui a pouco. Qual que é o objetivo da mensagem? Primeiro, passar em revista a pregação dos nossos dias. Segundo, assimilar o verdadeiro evangelho. E terceiro, glorificar a Deus. E eu quero que você não só avalie os pregadores, mas faça uma autoavaliação também, de como você é como cristão, como um agente de Deus nessa terra, como aquele que deve espalhar luz e ser sal, como aquele que deve plantar a boa semente do evangelho. Quem são os pregadores de mãos cheias? Para fazermos uma crítica também a tudo isso que nós estamos vendo e assistindo nos nossos dias. Quem são eles? O que Paulo diz sobre eles aqui nesse texto? De forma bem simples, eu diria então, em primeiro lugar, que os pregadores de mãos cheias, eles produzem frutos verdadeiros. Eu vou repetir a leitura do verso 1 e do verso 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que um pregador de mão cheia, ele produz frutos verdadeiros. Ou seja, ele não chega de mãos vazias. Essa é a primeira ênfase que a gente dá dentro desse primeiro ponto. Aqui no verso 1, na última frase, Paulo diz que a estada ali não foi infrutífera. E a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra grega interessante, que é nós, que significa de mãos vazias. Ou seja, sem frutos. Paulo está dizendo, eu cheguei aqui em Tessalônica não de mãos vazias, não para receber algo de vocês, mas para dar uma mensagem importante, para trazer algo que vem transformar a vida de vocês. Em outras palavras, Paulo e os apóstolos não estavam de mãos vazias. E um pregador de mão cheia é aquele que não entra de mãos vazias, numa linguagem figurada, ou seja, ele tem algo para dar, para oferecer. Eles não chegaram a Tessalônica para receber, mas para oferecer. E isso é dito no capítulo 1, quando ele diz, nossa estada entre vós não foi através de palavras simplesmente, mas na demonstração do poder do Espírito Santo.
Em outras palavras, irmãos, quando Paulo chegou ali, ele não estava ali para vender nenhuma Bíblia anotada, nenhum livro que ele escreveu. Ele não estava ali para vender alguma copinho de água abençoado, um tapetinho consagrado. Ele não estava ali para oferecer um carnê para você sustentar a obra dele. Ele não estava ali para fazer propaganda de uma excursão em Orlando, na Flórida. Ele não estava ali simplesmente para tirar alguma coisa daqueles crentes, mas para trazer o evangelho que transforma, o poder de Deus na vida daquela cidade. Um pregador de mão cheia, obviamente ele não entra de mãos vazias. E aí nós entendemos claramente que é exatamente isso que ele está dizendo no verso 2. Quando ele fala da experiência em Filipos, mas ele fala também, irmãos, do evangelho que ele estava trazendo ali naquela cidade. E aí Paulo menciona no verso 2 um incidente em Filipos. Eu quero rapidamente lembrar algo que aconteceu lá em Filipos. Quando Paulo chegou em Filipos, primeiro nós temos a conversão de Lídia, mas acontece um episódio interessante. Paulo diz, ou Lucas, no livro de Atos, nos diz que uma jovem acompanhava os apóstolos. E essa jovem, ela dizia o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles pregam o caminho da salvação. Ela fez uma declaração certa. E Paulo ouviu aquela declaração e continuou o seu ministério lá em Filipos. Mas Lucas diz que todos os dias aquela jovem falava a mesma coisa. Ele chega a dizer, isso se repetiu por vários dias. E aquela jovem era conhecida na cidade, ela dava lucro para os seus exploradores, porque ela era uma adivinha, uma agoreira. E Paulo, então, naquele instante, vendo aquilo acontecer, repreendeu o demônio que estava fazendo aquela moça adivinhar. E Paulo fez isso porque o evangelho precisava prevalecer ali. O evangelho de Paulo não podia ser confundido com a mensagem daquela moça, com a mensagem dos seus exploradores. O evangelho precisava ficar claro na mente daquelas pessoas. E então Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica, fortalecido pelo poder de Deus. Olha o que ele diz aqui: ousada confiança em nosso Deus nós tivemos, para anunciar o evangelho aqui, em meio a muita luta. Paulo está dizendo, olha, eu vim aqui não de mãos vazias, eu vim aqui trazendo o evangelho. Tivemos lutas em Filipos, o evangelho prevaleceu aqui e Deus nos fortaleceu para trazer esse mesmo evangelho que pode transformar vidas aqui. Qual que é o fruto desse evangelho? Transformação. Pense nisso, um pregador de mão cheia é aquele que prega o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Não dê conversa para esses que querem comprar ou pegar o seu dinheiro. Não dê conversas para aqueles que estão oferecendo mundos e fundos, mas não estão interessados em pregar o evangelho puro e simples. Precisamos de pregadores de mãos cheias, que pregam o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Segundo lugar, os pregadores de mãos cheias não são pregadores de vento. Embora essa expressão não esteja no texto, eu uso essa expressão para falar da mensagem em si. E olha o que Paulo diz aqui, algo interessante. Ele fala em primeiro lugar que o apelo ele não pode ser inconsequente, verso de número 3. Eu repito a leitura: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo usa uma palavra interessante, ele diz, a nossa exortação, o nosso apelo, o nosso encorajamento, ele não se baseia em três coisas. Ele não se baseia no engano, diz Paulo. A palavra engano aqui significa desvio, ato de vaguear. Naquela época, muitos filósofos
e religiosos pregavam um tipo de engano, os sofismas, filosofias vãs, sutilezas, para enganar as pessoas. E Paulo diz, a nossa exortação, o nosso apelo, ele não se baseia numa divagação mental, num raciocínio falaz, num desvio da mente. Em segundo lugar, Paulo diz que a exortação também não estava baseada na impureza. A palavra impureza, que pode se relacionar a atos sexuais, talvez Paulo estava sendo acusado de alguma coisa nesse sentido, mas provavelmente eles estavam acusando Paulo de falta de caráter. E aí Paulo diz, olha, a nossa pregação, a nossa exortação, o nosso apelo, ele não se baseou na impureza. O que nos movia não era isso. Em terceiro lugar, ele diz que a exortação não estava baseada no dolo, que é a palavra malícia aqui, astúcia, fraude. Esse texto é impressionante, irmãos. Isso nos leva a concluir que pregadores de mãos cheias, eles não são pregadores de vento. Eles não estão aí para enganar as pessoas. Eles não estão baseando as suas vidas na malícia, no engano, na fraude, na impureza. São crentes verdadeiros que querem a mensagem de Deus, o evangelho que transforma. Não são interesseiros, ludibriadores, enganadores. Não querem promiscuidade, mas querem caráter e retidão. E Paulo defende isso. Por uma razão muito simples, e ele apresenta essa razão aqui no verso seguinte, no verso 4. Porque Deus prova os corações. Vou ler o texto de novo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo está dizendo que a preocupação dele era ser aprovado por Deus. Eles receberam do próprio Deus o chamado e procuraram agradar a Deus que prova o coração. Eu confesso, irmãos, que eu tenho sempre um temor muito grande no meu coração quando eu subo ao púlpito e abro a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor fica nervoso? Até hoje eu falo assim, fico, porque a responsabilidade é muito grande, porque é a palavra de Deus, é com ela que nós estamos lidando. E eu não digo que sou melhor que os outros, mas eu digo que a nossa preocupação deve ser agradar a Deus. Talvez se eu tivesse a intenção de agradar os ouvintes, se todo domingo eu falasse palavras lisonjeiras que fizessem cócega nas almas, se todo domingo ou após domingo eu falasse aquilo que a maioria deseja e quer ouvir, talvez o meu auditório fosse maior do que normalmente é. Talvez as nossas igrejas fossem igrejas mais cheias, mas a nossa igreja ela não pensa assim. Nós não estamos aqui para agradar homens, porque Deus prova o coração. A fidelidade daqueles apóstolos, daqueles missionários, irmãos, era aquele que os havia chamado para pregar o evangelho. A fidelidade deles é a palavra do Senhor, e não aos ouvintes. Por isso, muitas vezes, eles não eram bem recebidos. Pregadores de mãos cheias não são pregadores de vento. Não são pregadores de vento, que baseiam no dolo, no engano, na malícia a sua pregação. Pelo contrário, pregam para agradar a Deus que prova o coração, que sonda as mentes, que sabe da nossa intenção. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas em terceiro e último lugar, pregadores de mãos cheias glorificam a Deus. Verso 5 e 6. O verso 4 isso já está presente, mas os 5 e 6 são mais claros, quando Paulo diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros.
Fica claro para nós aqui que Paulo e os apóstolos, eles buscavam, em primeiro lugar, a glória de Deus. E é o que está dito aqui no verso 5. O objetivo supremo, irmãos, da pregação não é impressionar as pessoas. E eu digo que não é nem converter as pessoas. O objetivo supremo da pregação é glorificar a Deus. Aliás, esse deve ser o objetivo na vida como um todo. Infelizmente, tem gente que não pensa assim, que quer a glória para si. Mas nós, como cristãos, precisamos ter o alvo primeiro na vida de glorificar a Deus. Aliás, Paulo diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo, o alvo nosso. Glorificar a Deus em casa, no trabalho, na escola, no lazer, glorificar a Deus na igreja, glorificar a Deus na política, glorificar a Deus em tudo. Paulo diz algo interessante, ele diz: nós não usamos de palavras de bajulação. Ele não estava ali para bajular ninguém. Aliás, o Evangelho às vezes fere, porque ele fala do nosso pecado e da necessidade de arrependimento. Tem um exemplo na Bíblia, que eu acho um dos exemplos mais extraordinários. Já citei esse exemplo algumas vezes aqui. Trata-se de um profeta lá do Antigo Testamento, que não é muito conhecido. Ele não escreveu nenhum livro. Ele aparece rapidamente no texto lá de 1 Reis, no capítulo 22. O profeta se chamava Micaías. Micaías foi um profeta nos dias do rei Acabe. Acabe, todos nós sabemos, foi um rei mau, casado com Jezabel, uma rainha má. Naqueles dias, o rei Josafá governava Judá e Acabe governava Israel, reino do norte e reino do sul. A Bíblia diz que Josafá e Acabe se aparentaram, os filhos se casaram. E a Bíblia diz que Josafá foi até Acabe fazer-lhe uma visita, e ali Acabe, quem sabe, como um homem sem temor de Deus no coração, disse, não está isso na Bíblia, mas eu imagino que ele deve ter falado assim: já que nós estamos aqui à toa, vamos fazer uma guerra, vamos tomar de novo aquela região lá que os sírios tomaram de nós, vamos fazer uma guerra. E Josafá diz: vamos consultar o Senhor antes de mais nada. Acabe mandou chamar os seus profetas, profetas de vento, e todos vieram. E todos falaram: pode ir para a guerra, rei, que vocês vão vencer. Teve um até que fez uma liturgia espetacular, fez alguns chifres e disse: olha, com esses você vai escornear os seus inimigos. E ele fez uma dança litúrgica ali para impressionar os reis. Josafá ficou meio desconfiado com aquela representação litúrgica. E ele disse então para Acabe: mas não tem mais nenhum profeta aí na terra? Acabe disse: só tem um aí, mas ele anda atravessado na minha garganta. Como diz o mineiro, ele não passa na mesma pinguela do que eu. Pode até chamar, mas eu não gosto dele. E aí alguém foi lá e disse: Micaías, o rei está te chamando. E olha, eu vou te dar um recado, Micaías. Todos os profetas falaram palavras que agradavam o rei. Faz você a mesma coisa, meu filho. Não seja tolo. Prega aquilo que o rei quer ouvir. Uma das declarações mais bonitas que eu acho na Bíblia vem da boca desse profeta. Ele diz: o que o meu Deus me disser, isso falarei. Micaías queria agradar a Deus, não os reis. Isso lhe custou caro. Ele foi espancado fisicamente, foi levado para a prisão, porque ele disse: sabe por que todos os profetas estão pregando desse jeito? Porque o espírito da mentira está na boca deles. O espírito do engano está na boca deles. Porque o espírito da malícia está na boca deles. Mas eu falo o que Deus me disser, porque eu quero agradar o Senhor, que sonda os corações. Esse é um dos exemplos mais interessantes na Bíblia.
Aliás, todos os profetas de Deus, eles estavam preocupados em glorificar a Deus. Eles não queriam simplesmente elogiar as pessoas. Eles não queriam simplesmente usar palavras de bajulação. Eles queriam glorificar o Deus que os havia chamado. E é por isso que nós entramos aqui no verso 6, quando Paulo diz: nós não buscamos a glória de homens. Verso 6. Paulo trata aqui, irmãos, não só da questão financeira, mas do ego humano. A questão financeira é tratada no verso 5. E agora ele fala a respeito do ego humano, que é algo terrível. Nós gostamos de ser elogiados. Nós gostamos que as pessoas nos engrandeçam. Eu fiquei 11 anos como pastor em Lavras, e muitas pessoas que foram para a igreja nessa época só conheceram o meu pastorado. E quando eu vim para cá, um dos jovens, depois eu encontrei com ele falou assim: pastor Célio, o senhor ficava lá no trono no meu coração, agora o senhor já está descendo. Eu disse para ele: esse é um lugar que eu nunca devia estar. Eu não mereço estar no trono do coração de ninguém. E ai daquele que acha que é alguma coisa, e que procura bajulação, e que procura engrandecer o ego. O homem é, muitas vezes, irmãos, volúvel na sua declaração. O mesmo que te elogia, te apunhala. O mesmo que te exalta, te humilha. Por isso, não procure agradar a homens, mas a Deus. Glorifique a Deus na sua vida. John Piper é um dos pregadores atuais que mais tem falado sobre isso. No ano passado, no Congresso da Fiel, a sua mensagem foi essa: a glória de Deus. E ele diz algo interessante, ele diz: olha, você deve pregar o Evangelho, porque você quer que aquele que se converta glorifique a Deus. Você vive para glorificar a Deus, e esse é o alvo do ser humano: honrar e glorificar a Deus. Qual que é o nosso problema hoje, que nós temos falado desde o início aqui da nossa mensagem? Culto à personalidade. Esse é um problema sério. Eu falei aqui hoje pela manhã, na nossa classe de escola dominical, sobre alguns que se auto-intitulam apóstolos. E de um indivíduo aí no nosso país que se declarou o apóstolo dos apóstolos. O patriarca, ele recebeu a unção de Abraão. É o papa dos evangélicos. O supra-sumo da sumidade. Irmãos, com todo respeito, profeta de vento. Porque o profeta de mão cheia glorifica a Deus, exalta a Deus. Nós procuramos a aprovação de Deus, sim, mas não a nossa honra ou a nossa glória. Terminando, irmãos, na nossa conclusão, só para a gente lembrar os pontos, depois eu vou passar para a aplicação. Pregadores de mãos cheias. Primeiro, produzem frutos verdadeiros, não de mãos vazias, oferecem o Evangelho que transforma o coração. Segundo lugar, pregadores de mãos cheias não são pregadores de vento, com um apelo inconsequente, com base no engano, na impureza ou no dolo, malícia, porque Deus prova os corações. Terceiro lugar, pregadores de mãos cheias glorificam a Deus e não a homens. A glória deve ser dada somente a Deus, ela não pode ser dada a homem algum. Pense nisso. Eu quero fazer então 4 aplicações para terminar. Primeira, esteja alerta, não se deixe enganar pelos pregadores de vento. Fique esperto. O reverendo Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele disse uma vez para mim, ou para um grupo de pastores, que uma irmã chegou perto dele e disse: pastor, o senhor é o meu pastor preferido. E ele disse: por quê? Ela falou: não, porque tem um pastor fulano de tal que prega na televisão que eu gosto, tem aquele outro que prega que eu gosto, tem aquele outro que fala de madrugada que eu gosto, tem aquele outro lá que eu gosto também. O senhor é o que eu mais gosto. Eu às vezes me sinto o último da fileira. Pregadores de vento, fique esperto, meu irmão, fique esperto, julgue,
seja como os crentes de Bereia, mais nobres do que os de Tessalônica. Confira com a palavra de Deus. Segundo lugar, preocupe-se com o evangelho de Cristo Jesus, porque esse evangelho é o poder de Deus. Pregue, fale de Jesus. Terceiro lugar, procure agradar a Deus na sua vida. Faça uma revista, passe a sua vista em revista. Sua vida em revista, né? Como que você está vivendo para agradar a Deus? Você tem essa consciência que Deus prova o seu coração? Deus conhece a sua vida? Quarto e último lugar, busque a glória do Senhor Jesus. Dê a Ele o seu coração. Isso é a coisa mais importante na nossa vida, irmãos. Eu falo isso não só para pessoas que não frequentam a igreja, mas para todos nós. Quantas vezes nós somos acostumados, como eu falei semana passada, com as coisas de Deus. Estamos aqui na igreja e não pensamos mais no valor de estar aqui. Vivemos como se Deus não existisse, somos muitas vezes ateus práticos, não glorificamos a Deus, não vivemos para a glória de Jesus. Jesus é um estranho, que a gente chama por Ele quando a gente passa aperto, mas a gente não quer compromisso com Ele. Dê a Jesus o seu coração, a sua vida, e passe a glorificá-lo todos os dias. Deus nos abençoe. Nós vamos terminar o nosso culto com uma oração final, como eu disse. Depois dessa oração, a bênção e o amém. Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho feito isso aqui todos os domingos quase. Oramos pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades. Eu tenho falado que às vezes alguns problemas eles são tão grandes para nós, embora sejam até aparentemente sem significado, mas a gente às vezes fica confuso diante dos problemas. A Bíblia diz que a gente deve lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero orar com você agora que tem algo a clamar a Deus, a pedir por Ele. Está funcionando, tá, né? Nós temos hoje a presença do Rafael, que está aqui conosco, candidato a prefeito da nossa cidade. Nós vamos orar também para que as eleições sejam abençoadas. Eu tenho falado aqui que a nossa igreja ela não toma partido de ninguém. Aliás, a igreja ela precisa ser neutra, ela é a voz profética. Quando a igreja veste a camisa de um partido de outro, ela deixa de ser profeta. A igreja deve ser a consciência culpada da sociedade. E a voz profética, ela não pode afirmar a sua fidelidade, o seu compromisso com ninguém, com ninguém. Cada membro é livre para escolher o seu candidato. O que nós pedimos é que Deus abençoe as eleições, que tudo corra bem, que a vontade dele seja feita, e que Deus abençoe o Rafael, os outros candidatos. Eu tive a oportunidade essa semana de participar do debate, de assistir o debate que eles fizeram. Fui convidado e foi uma honra para mim estar ali, ver as propostas. Temos 4 principais candidatos que estavam lá, e a nossa oração para que Deus abençoe os candidatos, não só a nossa prefeitura, mas os vereadores. Temos alguns candidatos aqui também da nossa igreja, outros que são queridos. Não estamos tomando partido, estamos orando e intercedendo. E essa é a função da igreja. A igreja vai orar sempre pelas autoridades, pelos políticos, mas ela não pode se comprometer de olhos fechados com ninguém. O nosso compromisso é com Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus e honrar a sua palavra. Mas que Deus abençoe Rafael, toda a sua equipe, todos os candidatos também que vão concorrer à eleição na próxima semana, no próximo domingo. Que haja paz, tranquilidade, justiça, harmonia e amor entre todos. Mas se você tem aquele pedido, voltando a ele, né, e quer enfrentá-lo em nome de Jesus,
Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar com todos os que têm um pedido a fazer agora nessa hora. Eu sempre falo que aqui não é mágico, é uma forma da gente declarar a nossa dependência do Senhor, a nossa fé no Senhor Jesus. Senhor amado e querido do nosso coração, nós agradecemos, Pai, por essa noite, pela bênção desta reunião, desse culto de louvor ao Teu nome. Agradeço pela vida de cada um que se encontra aqui, ó Deus, e agora traz o seu pedido. Às vezes, ó Pai, é uma dificuldade, uma luta contra uma enfermidade, contra uma situação que está roubando a paz. Coloca a Tua mão, Senhor. Derrama a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade sobre todos. Abençoa ricamente a nossa cidade, as eleições que nós vamos ter no próximo domingo, ó Deus. Coloca a Tua mão para que a Tua vontade seja feita. E, ó Deus, abençoa os candidatos que estão aqui conosco nessa noite, não só a vereadores, mas também a prefeitura da cidade. Os demais, ó Deus, abençoa para que haja tranquilidade, paz no coração de cada um. Ó Deus, que nós possamos demonstrar a nossa cidadania, o nosso respeito uns pelos outros. E abençoa ricamente a nossa cidade, para que ela seja cada vez mais uma cidade, ó Deus, onde o Teu nome seja glorificado. Eu quero orar também agora, Pai, pelos pedidos que cada um traz aqui na sua mente, no seu coração. Ó Deus querido, que Tu estejas com cada um de nós, que carecemos do Senhor, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Eu peço, Pai, estende a Tua mão de graça, bondade, amor e misericórdia a pessoas enfermas, ó Deus. Tem misericórdia, cura, Senhor, conforme o Teu querer. Mas cura a alma, o coração daqueles que estão fragilizados, daqueles que vivem com dúvidas, ansiosos. Ó Deus querido, traz paz que excede o entendimento, como diz a Tua palavra. Derrama o Teu amor, a Tua misericórdia sobre cada um, ó Deus. Aviva a Tua obra, Senhor, abençoa a nossa igreja, para que ela continue sendo uma força de luz e sal aqui nesse lugar. Ó Deus querido, toma cada um nas Tuas mãos. Teu servo lá no passado disse certa vez: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E nós falamos a mesma coisa, Senhor. Não sabemos muitas vezes o que fazer, mas nós olhamos para o Senhor. Abençoa os nossos filhos, os nossos queridos. Derrama a Tua graça, Senhor. Tu que és Senhor das distâncias, do tempo e da geografia, do universo, do céu, da terra, do mar. Tu que és Senhor das coisas visíveis e invisíveis. Ó Deus, toca no coração daqueles que Te pertencem. Converta, Senhor, aqueles que são Teus. E abençoa a família. Abençoa, Pai, para que nós possamos viver dias melhores. Nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Tira de nós aquilo que não agrada ao Senhor. E glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para o lugar. Todos em pé, vamos receber a bênção, encerrar o nosso culto. Hoje, para todos sempre. Amém. Eu desliguei aqui. Dê um abraço gostoso da pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe da cabeça aos pés.